Olá, 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 boa tarde. Vamos esperar todo mundo entrar aí nessa live pra gente ter um bate-papo muito legal hoje. Olá, olá, olá. Boa tarde, meus queridos. Vamos esperar todo mundo entrar pra gente começar esse bate-papo hoje. Eu junto com a Rogéria. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Sim? Está todo mundo me vendo e me ouvindo? Me digam aí nos comentários. Hoje a gente vai ter... Olá, Rô, tá me vendo e me ouvindo? Sim? Yes, então vamos lá. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse bate-papo aqui. Eu sou Dani Chaves, sou coach, trabalho com pequenos empreendedores, pequenas empreendedoras, autônomos, Eu sou empreendedora também, trabalho há 12 anos com empreendedorismo, já trabalhei numa multinacional americana, numa multinacional brasileira e hoje eu sou coach e presto mentoria também para pequenos empreendedores e muito para mulheres empreendedoras também. Então, diante de tudo isso que a gente está vivendo, aconteceu um verdadeiro boom aqui no Instagram, E eu quero agradecer por vocês estarem comigo hoje. Eu sei que tem muita oferta aí, tem muitas lives, muitas coisas sendo ofertadas no Instagram, mas eu tenho uma preocupação muito grande de trazer algo que seja útil aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente ensinando muita coisa, muito curso liberado, muitas pessoas falando sobre performance, alta performance, emagrecimento, O Instagram agora se tornou uma ferramenta assim, onde está reunindo, todo mundo está no Instagram hoje. Mas eu quis trazer aqui para vocês algo que fosse extremamente prático. Eu gostaria de trazer aqui para vocês um bate-papo muito real mesmo, que verdadeiramente acrescente a sua vida. Por isso eu convidei a Rogéria, eu vou falar um pouquinho dela, mas ela também vai se apresentar aqui, tá? A Rogéria nós temos uma amiga em comum e essas felicidades, aqueles felizes encontros de rede social. E eu vi uma live dela e eu falei, Rogéria, você precisa falar para as pessoas que estão no meu Instagram, você precisa falar para as pessoas que eu conheço, porque é muito relevante o que você tem para falar. A Rogéria é uma psicóloga, eu vou deixar ela se apresentar, ela mora na França e ela está vivendo tudo isso que nós estamos vivendo aqui há mais tempo. Então ela já passou por outras fases que nós ainda não passamos. Então nós temos hoje um tempo importantíssimo de nos prepararmos, e quanto mais preparados nós estivermos de alguma forma, durante esse tempo de tanta incerteza, eu tenho absoluta certeza que vai ficar um pouco melhor quando você tem mais informações. Então eu vou deixar a Rogéria falar, tá? Vou convidar ela para entrar aqui, ela vai se apresentar para vocês e a gente vai falar um pouco e como que ela está vivendo tudo isso lá na França. Oi, oi, oi. Vamos ver. Já chamei ela. Vamos esperar aqui a internet ajudar a gente. Oi, Rô. Boa tarde aqui no Brasil. Boa tarde. E aí? Tudo bem? Quantas horas? Aqui são 10 e 10. 10 e 10. Rô, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui, de falar com a gente. Eu quero que você apresente. Se Tá, apresente aí pro pessoal. Tá me ouvindo bem? tô ouvindo, eu só fui aumentar o volume. Bom, boa noite, eu sou a Rogéria, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e sou especialista em reabilitação neuropsicológica. O que seria neuropsicologia? Reabilitação neuropsicológica seria trabalhar com as ferramentas do cérebro, da mente, para melhorar a parte de atenção, memória, planejamento, controle de impulsividade. Então, eu trabalho reabilitando essas funções. E eu moro aqui na França já há 4 anos com meu marido. A gente vendeu tudo, veio para cá para poder estudar, para poder trabalhar, para tentar uma vida mais próxima assim do conhecimento de ponta, das coisas que são ligadas ao funcionamento cerebral. Ele trabalha como neurologista e eu como neuropsicóloga na parte de reabilitação neuropsicológica. Então, aqui na França, falando um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo aqui,
Na verdade, a gente está algumas etapas na frente das pessoas que moram no Brasil. Eu já estou confinada há mais tempo, porque no momento em que foram suspensas as aulas, o meu grupo, que eu trabalho, que é um grupo de idosos, eles também, né, por motivos que já conhecidos nossos agora, tiveram que suspender as atividades. É, Você está há quantos dias, Rô, em confinamento? eu já, na verdade, eu já parei as minhas atividades já há Contagem? semanas, né? Eu já estou confinada há mais de 3 semanas. Três E, semanas. e o funcionamento do confinamento aqui, na verdade, que foi de uma restrição maior, de um endurecimento maior, ele já está mais ou menos há 10 dias. No entanto, Uhum. que no Brasil as pessoas passaram de corrida aos supermercados, que ainda continua, de ter que chamar a atenção de gente na rua que está burlando regra, isso aqui a gente já viveu no começo, né? E antes do Uhum. confinamento, aqui na França, na verdade, a corrida de supermercado aqui foi antes, né, de decretar que a gente não podia sair mais. Então foi tenso, porque foi uma semana inteira das pessoas Uhum. comprando e fila no frio e a gente tendo quantidade de produto assim que precisava comprar em volume maior, por exemplo, macarrão, né? Que tinha esgotado nas prateleiras. Sim. E agora ainda a gente vê carro nas filas de supermercado do Brasil, vê pessoas que estão burlando as normas, mas aqui o comportamento já mudou, né? As pessoas agora assim vão pouco, assim, pouquíssimas pessoas vão ao supermercado. Aquelas que vão utilizam luva, utilizam máscara para ir ao supermercado. Então eu falo assim que o comportamento da população mudou depois da primeira. Aqui, Rô, nós ainda estamos vivendo as pessoas questionando o isolamento. Nós É, ainda estamos vivendo, eu acredito que uma fase ainda da negação. As pessoas estão agora, né? Nós estamos entrando na segunda semana, para quem realmente obedeceu às ordens, nós estamos entrando na segunda semana de isolamento. E agora eu tenho a sensação de que a ficha começou a cair. Na verdade, esse questionamento ele vai continuar enquanto durar o confinamento, né? Uhum. Porque hoje mesmo eu estava vendo o noticiário e aí o ministro da Saúde falou, o francês ele é muito cuidadoso para cortar as asinhas da gente, né? Então ele falou assim, Uhum. ele não tem um posicionamento efetivo de quando vai terminar, mas é uma estimativa. E antes nós Sim. estamos com 15 dias e agora Uhum. já vai para 6 semanas, né? Que foi Não. falada. A estimativa do confinamento pode ser mais, mais menos não. Então, eu acredito que ao longo de 6 semanas, muita coisa do comportamento da população, de quem tem criança, isso vai alterar. O que vai ser comum, que dá para partilhar, né, são as notícias que a gente vê aqui, e o que a gente presencia nos raros momentos que pode ir à rua. Porque, por exemplo, atividade física. No começo teve Isso. perguntou o que eu achava, se devia ir. As pessoas estão com um sentimento assim de querer que outras assumam a responsabilidade para elas. Então, assim, você acha que tem problema se eu for correr? Você acha que tem problema se eu usar só álcool e não lavar a mão? Você acha que tem problema não ser o álcool? Então, assim, ninguém vai assumir a responsabilidade para a gente nesse momento, essa é a grande verdade. É, então, assim, esse questionamento vai surgir sempre, mas o que vai acontecer é que o Estado vai endurecer tanto as Cada regras, vez mais, né? que o questionamento vai voltar mais assim para um momento de introspecção da gente com a gente mesmo, das pessoas que estão à nossa volta. Para vocês terem uma Sim. ideia, aqui, por exemplo, a multa começou a R$ 135 e hoje a €135 e hoje Uhum. quem reincidir em multa paga €1.500, uma média de 6. Multa para quem sai à rua, né, Rosângela? Vamos explicar, porque isso ainda não é uma prática aqui no Brasil. Mas se as pessoas não obedecerem, as autoridades vão começar a endurecer ainda mais e chegar ao ponto da pessoa ser multada ao sair à rua. Sim, e a gente tem que ter uma autorização para sair na rua, tem que ser preenchida cada vez que sai. Antes era autorizado corrida ao ar livre e agora, depois passou para 2 quilômetros de distância de casa, agora é só 1 quilômetro de distância que a gente pode sair. Eu estou falando tudo isso não é para curiosidade de como que é a vida aqui, não. É para É, preparar as pessoas para exatamente. a mudança, porque essa mudança agora inicial, né, foi a saída da ordem para o caos. Mudou drasticamente. Na verdade, Dormimos de uma forma e acordamos com o mundo
o nosso mundo, o nosso jeito de viver totalmente às avessas. Isso. Na verdade, a sociedade já funciona nesse esquema de ordem e caos. Acontece que Uhum. o caos foi um baque maior porque ele cerceou a liberdade da gente e a vontade e o desejo. Então, assim, não é o Exatamente. que é o que é determinado e a nível mundial. Você sofra ou você aprenda a lidar com isso, né? É verdade. É Então, verdade. é isso, a vida aqui para a gente não é fácil, assim como para o brasileiro, a gente tem um padrão de vida muito simples aqui, de fazer conta mesmo do que vai colocar à mesa, do que não vai colocar. Então, a vida de quem é brasileiro e mora fora não Esse essa mar de rosa, como as pessoas acreditam, né? é difícil e muito difícil, porque eu tô em duplo confinamento. Eu tô longe das pessoas que eu amo fisicamente, né? Eu não tenho o privilégio de estar numa casa cheia, né? Tem gente que vai pensar que estar numa casa cheia é péssimo, que queria estar sozinho, ou queria estar só com duas pessoas, mas é nesse sentido. Então a gente usa a expressão que os franceses falam aqui, que é fazer com. A gente tem que fazer com o que a gente tem. É o que tem para hoje. Então, se é duplo confinamento que eu tenho, se é um tipo de confinamento só, eu não tenho opção, né, de escolha. E assim como aqui no Brasil também, existem muitas pessoas em situação vulnerável, né? Que as pessoas questionam muito aqui, como que vai fazer a pessoa que mora numa situação de risco, a pessoa que mora no aglomerado, né? Como que essa pessoa vai fazer para fazer quarentena? Na Europa também existe isso, Sim, na né? Europa, pobreza, Muita. muita pobreza, tem refugiado, tem gente que está sem assistência. O esquema de governo é diferente, né? A questão de saúde é diferente, mas assim, tem fila no hospital para ser atendido também, né? Tem idoso que, por exemplo, não tem família que cuida, que precisa de ir para abrigo. Então, essa realidade de necessidade, de carência, de fila de hospital, de faltar máscara, gente, aqui está faltando 15 milhões de máscaras. Hoje, né, o dado que a gente tem aqui é de quase 1 milhão de franceses que estão recebendo salário parcial em casa. Então, não é a hora que, às vezes, a gente tem a tendência a voltar e criticar, né, o país, pensa assim, na verdade, a gente que faz o lugar onde a gente está. As dificuldades existem em grau diferente, em localidades diferentes, mas o fato é que está aí para todo mundo. A gente é de carne e osso. Às vezes, uma coisa que me faz sofrer muito não vai fazer outra pessoa sofrer, para ela vai ser natural. Mas aqui também tem pobreza, tem dificuldade, tem morador de rua, né? Tem a gente que é estrangeiro, que sofre preconceito de uns, é acolhido por outros. E para mim, assim, o maior problema é a falta de sol o ano inteiro, né? Tem gente que fala, eu adoro frio, gente, mas é completamente Frio de verdade, intenso, o tempo todo. verdade. Eu estou falando tudo isso assim para dizer que nesse momento a gente está no mesmo barco, todo mundo. E eu queria passar para vocês assim quais ferramentas a gente pode usar, não de autoajuda, mas e Isso. também assim poucas ferramentas da psicologia, mas mais ferramentas do mapa da mente. O que você precisa Isso. conhecer da sua mente, o que você pode fazer de concreto, de comprovado cientificamente, não de achismo, de motivação, né, de um dar força para o outro, porque isso, na verdade, a gente, quando tem sede de alguma coisa, a gente vai muito atrás daquilo que o coração da gente está pedindo. Por exemplo, se eu sinto fome e alguém me oferece comida, a tendência é eu fazer o quê? É querer estar próximo de quem põe comida na minha mesa, né? Se eu Sim. tenho vontade de ouvir palavras nesse momento da quarentena que vão afagar meu coração, de gente que vai falar, olhe no olho de quem você mora, dê valor a esse momento, eu vou atrás, querer estar próximo de quem põe a Exatamente. meu coração, né? Então, assim, e vai ter momentos na quarentena que isso vai oscilar. Tem hora que eu vou querer ver coisa de moda, tem hora que eu vou querer ver culinária, e não tem nada de errado. Atividade física. E não, Começar a fazer atividade física em casa, baixar todos os programas de emagrecimento. e não tem nada de errado nisso. A gente vai querer estar próximo de quem faz a diferença na vida da gente, E faz né? bem pra gente, é Ah, verdade. sim, agora sim, tudo bem, até aí tudo bem. Mas a gente precisa também ter um pé na realidade para ter um pouquinho a mente a hora que precisar nas nuvens, né? A Eu vejo racionalidade, né, Rô? isso.
da racionalidade. Então, primeiro eu queria situar, né, no tempo, a gente já teve outros momentos de pandemia, em termos assim de curiosidade, a última pandemia da história já tem mais de 100 anos, né? Foi a gripe espanhola, Gripe conhecida vulgarmente espanhola. espanhola, que coincidiu o início da gripe espanhola com o final da Primeira Guerra Mundial. E aí, o que acontece? A título de curiosidade também, às vezes as pessoas pensam assim, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Né? Eu não estou conseguindo dar conta dessa rotina. Nesse momento é que a gente vê, né, até onde a gente é capaz de ir. E o Isaac Exatamente. foi um que, numa época de pandemia, ele descobriu a lei da gravidade, em plena época de pandemia. Então, assim, dá para ser triste, dá para ser produtivo, dá para ser inteligente, dá para brigar, dá para fazer de tudo. A gente É tem verdade. para transitar em todos os tipos de comportamento. E aí, então, assim, dentro desse mapa da mente, continuando, já tendo feito esse contexto histórico, falar um pouquinho para você sobre a biologia, né, do corpo humano. Em momentos de estresse, o hormônio que a gente mais vai produzir é o cortisol, né? O Cortisol. cortisol no nosso organismo em momentos de estresse, porque ele vai, falando vulgarmente, mandar energia para os músculos para a gente entrar em processo de luta ou fuga. Né? Ou a gente vai lutar ou a gente vai fugir. Sobreviver, né, Rô? É viver. Tanto que de manhã, quando a gente acorda, ele começa a ser produzido, né? Na glândula suprarrenal. Então, acordou de manhã, cortisol começa a ser produzido por volta de 8 horas, 9 horas. Para quê? Para a gente dar conta, lutar ou fugir. Abriu o olho, começa o cortisol a ser produzido. Quando dá por volta de 6 horas, a gente começa a produzir um outro hormônio, que é a melatonina, o hormônio do sono, Do né? sono. Tanto que quem tem problema de insônia, acendeu a luz, corta a produção de melatonina. E aí, o que acontece em momentos de estresse? O cortisol que a gente começa a produzir de manhã e, né, teoricamente, pararia de processar ele no organismo por volta das 18 horas, ele continua sendo fabricado. Por quê? Porque a gente está em constante alerta, o tempo inteiro ligado. Por quê? Porque está se sentindo ameaçado. Né? Todo tempo Uhum. que eu ameaço, meu cortisol vai estar o tempo inteiro ali sendo produzido. O grande problema de tudo isso é quando chega à noite. O que vai acontecer? Muito cortisol, pouca melatonina, não vai dormir, né? Vai ficar acordado. Quem conseguir dormir pode ser que tenha insônia, né? Uhum. Na segunda fase do sono. Acorda 3, 4 horas da manhã e Exatamente. mais. E não dorme mais. Perde totalmente a qualidade do sono. A qualidade do sono perde, por quê? Porque você vai começar a produzir cortisol mais cedo, ou às vezes não vai nem deixar né, de produzir esse hormônio. Então, assim, basicamente isso que eu queria falar da parte da biologia, né? Para a gente entender depois o funcionamento do cérebro. Uma outra coisa que eu queria falar agora é sobre quais são os pensamentos, né, as sensações biológicas que a gente experimenta em momentos de confinamento. Isso é muito importante, pessoal, muito importante. Momentos de confinamento, leia-se, momentos que a gente está sob pressão, tá? Ou momentos que a gente tem que tomar alguma decisão imediata e assim por diante. A gente vai experimentar taquicardia, aumento da pressão arterial. Por quê? Porque tudo isso são reações do corpo para entrar em luta ou fuga. A gente vai Uhum. sentir mais estresse, provavelmente mais cefaleia, principalmente as cefaleias tensionais, né? Por causa dessa situação. Depois a gente pode pensar assim, no são os fatores psicológicos que a gente vai experimentar, quais as sensações psicológicas que eu vou experimentar. Eu não vou adiantar, não, eu queria saber assim, um pouco do pessoal, o que vocês sentem nesse momento de confinamento. Eu vou falar algumas e eu queria ver se tem alguém que está sentindo alguma coisa diferente. A gente vai sentir. Eu abri a caixinha de perguntas e vieram muitas. Eu perguntei como você está se sentindo, Fala o né? E sentimento. vieram muitas perguntas. É Eu quero que vocês escrevam também, tá? Por rápido. favor, vão escrevendo aí no comentário como vocês estão se sentindo. Mas, assim, a grande maioria, assim, posso falar que quase que 80%, ansiedade. As pessoas Sim. estão Bom, extremamente ansiosas. na verdade, a ansiedade, ela tem um pezinho, né?
ela é da família do medo, né? Então a gente A sente irmãzinha ali. isso. Então a gente sente ansiedade no momento que a gente sente ameaça, que a gente sente medo de alguma coisa. Assim, é medo, outras pessoas experienciam raiva, outras querem burlar regra, outras sentem angústia, outras sentem depressão. O pessoal está respondendo assim, mas é ansiedade. Tem gente, né, que está falando aqui que Medo, chora, né, medo do futuro, muito ansiedade. medo e ansiedade. Então, assim, o que que a gente precisa saber da ansiedade, né? Que é o que mais as pessoas estão sentindo. Medo demais, angústia, Angústia. confiante que tudo vai passar, isso. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade e o medo. Primeiro eu já falei para vocês que a ansiedade é prima irmã do medo. A gente sente ansiedade quando a gente sente medo, Tá né? juntinho. Sim. E aí o que que acontece? A ansiedade, ela não é de todo ruim, não. A ansiedade tem um lado que é bom. Ela ajuda a gente a preservar, né? A nos preservar, né? A pensar assim, ó, não devo agir desse jeito, eu devo me controlar. Então não é de todo pessimamente ruim. Uhum. O problema é a ansiedade em excesso. Existe um grupo de pessoas que já era ansiosa antes do confinamento, Isso. às vezes Uhum. tinha acontecido um gatilho para ter crise de ansiedade, e esse momento do confinamento vai ser o grande gatilho para elas terem crise de ansiedade mesmo. E aí, assim, ter sudorese, tremer, sentir paralisado, não conseguir dormir, né, perder o apetite ou ter compulsão e assim por diante. Esse grupo de pessoas precisa fazer o quê? Terminar de assistir a live primeiro, Com certeza. até o fim, procurar a ajuda de um psiquiatra. Rogério, psiquiatra é a mesma coisa que psicólogo? Não, não é a mesma coisa. O psiquiatra ele vai prescrever medicamento. Ah, mas eu vou ter que tomar medicamento? Não sei, o psiquiatra que vai te falar. O que acontece com a medicação é que quando a gente tem crise de ansiedade, vai mudar a parte de neurotransmissores no nosso organismo. Vai diminuir a produção, né, de dopamina, que é um tipo de hormônio que ajuda na parte de movimento, de bem-estar, de satisfação, ou vai aumentar a quantidade de adrenalina, a gente vai ficar muito agitado. E o remédio, né, a medicação, ela vem para equilibrar, para diminuir o que falta, para bloquear o neurotransmissor, Isso. né, que está em Uhum. excesso, ou para liberar aquele neurotransmissor que está faltando. Exemplo de neurotransmissor, já falei aqui, dopamina, adrenalina, serotonina e assim por diante. Eu vou falar um pouco mais deles e aí vai ficar bem familiar para todo mundo, né, conhecer, igual Sim, vocês já sabem, de cortisol, o hormônio do estresse, melatonina, faz dormir e assim por diante. sim. É, E também, antes mesmo disso, passar dessa fase da negação de que eu não preciso buscar ajuda, sim, as pessoas que estão né? nesse grupo que eu falei, que já eram ansiosas e já faziam tratamento, continuar com psiquiatra e Continuar com o psicólogo. tratamento. Isso. Sim, psiquiatra e psicólogo. As que estão nesse momento e que houve um gatilho, aonde elas estão tendo crise de ansiedade, Sim, procurar, né, um psiquiatra e um psicólogo através aí da telemedicina e sim, dos atendimentos online. Então, sim. isso assim, isso é uma medida, não é cautelar nesse momento, é uma medida, assim, Isso. efetiva que precisa ser tomada, Sim, tá? sim. O outro grupo de pessoas é o grupo de pessoas que está sofrendo de ansiedade por questão de medo, por questão de indefinição do futuro, de não saber ter o controle da situação e assim por diante. Então, Uhum. pessoas que são a grande maioria hoje, né, da população do mundo aí, a ansiedade vem como o quê? Preocupação excessiva com o futuro. Ao contrário Verdade. da pessoa deprimida, preocupação excessiva com o passado. Hoje a gente conversou um pouco e assim, tem gente que fala assim, gente, então quer dizer que eu sou deprimida? Eu só preocupo com o passado? Não, gente, um deprimido também, ele Não, preocupa com o futuro. Ele pensa assim, eu não vou conseguir levantar da cama hoje, eu não vou conseguir levantar da cama amanhã. Será que semana que vem eu vou estar melhor? Não, eu acho que eu não vou melhorar nunca. E o ansioso, ele só preocupa com o futuro? Não, gente, ele não preocupa não. futuro. Então, criaram essa coisa assim de encaixar a gente, de engessar dentro da caixinha. Se eu sou ansioso, eu preocupo Uhum. com o futuro. Se eu estou deprimida, eu preocupo só com Eu me preocupo com o passado preocupação do ser humano. Ela é passado, presente e futuro. É e o tempo futuro. todo a gente preocupado com isso. Né? A gente está o tempo inteiro tentando se situar e se localizar.
A mente às vezes é uma sequestradora do momento presente e ela, muito inteligente que é, vai te jogar para o que é mais conveniente naquele momento. Se for mais conveniente para a mente te jogar para o passado, ela te joga. Se for mais conveniente te jogar para o futuro, ela vai fazer a mesma coisa. Fato é que o que ela menos vai fazer é fazer com que você permaneça no presente. Por Que é que o local certo por que que a mente não nesse quer momento. ficar no presente? Ela quer ir ou para frente ou para Ou trás. para trás. Sim, por quê? Porque a mente gosta de resolver problema. Então, todas as vezes que ela te joga lá no futuro, lá no passado, ela está fazendo o quê? Colocando seu cérebro para fazer o quê? Resolver problema. Problema. Qual é o problema da gente resolver problema? É que quando a gente cai nesse circuito vicioso, o nosso cérebro, essa parte aqui da frente, que é o lobo pré-frontal, né? Ele vai entrar em intensa atividade cerebral. Aí vão surgir os sintomas que eu falei com vocês, né? Esgotamento mental, preocupação excessiva, taquicardia, sudorese, ganho de peso, perda de peso, e por aí vai. Uma série de sintomas vão acontecer. Vai diminuir a parte atencional, memória vai ficar ruim, vai tomar atitudes mais impulsivas e assim por diante. E aí, como que eu faço, então, para fazer com que minha mente permaneça no presente? Uma dica prática é: se eu estou pensando no passado, ou se eu estou pensando no futuro, o que que eu preciso fazer que é uma ação prática e imediata que vai me ajudar? Mudar de atividade. Por exemplo, Perfeito. se eu estou pensando no passado ou no futuro e eu estou regando o jardim, largo, vou tomar o banho. É uma ideia. Se eu estou pensando no passado ou no futuro para me reconectar com o presente, o que que eu estou, por exemplo, arrumando casa, paro, vou ler, por exemplo, um parágrafo de um livro. Então é importante fazer esse corte. Cortar. Uhum. A partir do momento que eu fiz esse corte, eu trago a minha mente para o agora. Eu vou conseguir trazer a minha mente para o agora. E como Uhum. a gente faz para conseguir manter a mente no agora? Duas coisas simples e práticas para esse momento de pandemia, por exemplo. No momento que você estiver preocupado, como é que você traz a mente para o agora? Primeira coisa, se for uma preocupação que você tem condições de resolver, resolva. Se não for Perfeito. uma preocupação que você não tem condições de resolver, aceite. Aceitar é o que vai te trazer alívio. Aceitar é o que vai te fazer caminhar para frente com serenidade, com leveza, com calma. Aceita e entenda, esse é o momento. Assim você vai conseguir trazer a sua mente sempre para o presente. Uma outra forma de trazer a mente para o presente, voltar a atenção para o processo de respiração. Isso não tem misticismo, não, tá? De forma alguma. Nos momentos Funciona. Sim, a respiração, na verdade, tem uma técnica para você vir para o agora, e aí tem muito vídeo no YouTube que fala, mas assim, explicando brevemente. Puxa a respiração, infla a barriga durante 4 segundos, se prende, segura 2 segundos, solta por 4 segundos. Então, puxei, 4, seguro 1, 2, 1, 2, Ou 3, aqui em casa, nós vai. temos uma técnica para isso. Porque eu sempre ensinei os meninos a lidar com a raiva, Uhum, brincando de certa forma, mas ensinando eles a respirar. Eu falei, todas as vezes que você sentir raiva, uhum, muita raiva, você não sentir que você não está mais no controle, você vai cheirar a flor uhum. e assoprar a vela. Ótimo, Sophie excelente. sempre fala, mãe, agora é hora de cheirar a flor e soprar a vela, cheirar a flor e soprar a vela. Exatamente, minha filha. É assim que a gente controla, que a gente consegue dar o start para controlar nossas emoções. Cheira a Excelente flor e assopra a vela. exemplo. Agora, o que que eu estou fazendo quando eu faço esse exercício de respiração? Além de parar e concentrar na minha respiração, eu vou estar levando mais oxigênio para o cérebro. Oxigênio. Levando mais oxigênio para o cérebro, o que que vai acontecer? A minha atividade mental, né, que está ali a todo vapor, ela vai baixar. Pode fazer isso várias vezes ao dia. Então, essa é Verdade. a forma, né, de estar fazendo.
E aí, voltando, né, para os sentimentos que as pessoas estão experienciando. Nessa parte específica agora de confinamento, o que está acontecendo é um fenômeno, né, sociológico, filosófico, seja lá como Nós for, ainda vamos estudar muito ele aí para frente, né? Se Deus quiser, todo esse momento. que eu costumo chamar de sistema de crença compartilhada. O que é o sistema de crença compartilhada que nesse momento de confinamento as pessoas estão passando? Por que você está comprando muito? Porque todo mundo está comprando muito para estocar. Por que você está lavando a mão mais de uma vez por dia, sendo que você não sai de casa? Porque a televisão falou que tem que lavar várias vezes, que o Por que vírus... você está gastando todo o álcool em Sim, gel se você não saiu no portão de casa? sim, por que você está com medo? Ah, mas a maioria das pessoas está com medo. Ah, por que você está ansioso? Não, eu até não estava ansioso, não. E assim, aí a gente começa a ter um sistema de crença compartilhada. Por quê? Porque a gente está se sentindo ameaçado. Então a gente começa a observar como é que o outro tá, pra gente, porque a gente olhando em volta, a gente acha que a gente vai estar resguardado. Por quê? Porque eu vou ver primeiro o que, que vai acontecer com o outro para eu garantir que eu vou estar seguro, É o né? comportamento de grupo. Sim, na verdade, o sistema de crença compartilhada é uma forma de dominação. Hoje em dia, falar para as pessoas assim, por exemplo, usar multa, informação excessiva na televisão é uma forma de segurar as pessoas dentro de casa. Por quê? Porque nem Exatamente. os médicos sabem, né, a forma de mutação do vírus, né? E hoje eu estava conversando com meu marido e falando assim para ele, que coisa, porque o homem foi à Lua lá em 1960, então passaram 80 anos, ele foi à Lua, mas um vírus que não é nem uma célula, né, como é o câncer, que é uma molécula, não sabe a forma de, né, de comportamento, assim, porque tem pessoas que, foi visto agora que pessoas que são obesas, pessoas podem ter manifestação de diarreia, mas assim, o que eu vou fazer com tudo que eu tô vendo na televisão, com esse tanto de informação e só coisa negativa, porque Isso é válido para minha vida, né? Eu preciso me colocar nessa frequência? até hoje, o que a televisão passou de positivo, de pontinha de esperança para a gente? Né? Assim, quem quiser ver alguma coisa de positivo nisso tudo, vai conseguir enxergar. Mas quem não quiser, também não vai enxergar. Mas dentro daquilo que eu falei de aceitação e de entender a situação, a verdade, gente, é que às vezes a vida é difícil mesmo, né? A O gente tem que sofrimento é inerente na vida humana. a coisa mais difícil que existe nesse momento é a gente estar assim, eufórico, alegre, contente, né? Porque o momento não, 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 Não é para isso. não é esse tipo de comportamento, esse tipo de reação que a situação, né, que seria compatível com a situação. Mas a partir do momento que você consegue entender o funcionamento da mente, pelo menos você não vai se deixar levar pela primeira emoção que você tem, né? E Perfeito. então, em alguns momentos, admitir, olha, a vida realmente nesse momento é uma droga, né? Tá péssimo, vai melhorar lá na frente, quem sabe? Mas aceitar vai te fazer se sentir melhor, mais leve e entender que esse é o momento. E Aceitar que tudo isso é maior do que a gente, é maior do que a nossa cidade, do que o nosso país, é do tamanho realmente do mundo. Então, sim, aceitar vai fazer com que a gente avance, né, Rô? Porque a negação, a raiva vai te prender num loop mesmo, ou do passado uhum. ou do futuro, mas não vai te colocar no presente. É a aceitação que vai nos colocar no presente. Eu acho assim, uma frase que a gente precisa guardar nesse momento é a gente buscar o que é significativo e não o que é conveniente, tá? Perfeito. Então, assim, busca o que é significativo e não o que é conveniente. É conveniente sair na rua, é conveniente dar vazão às emoções, é conveniente reclamar, é conveniente encher o saco de tanta mensagem no WhatsApp, mas De assim, não grupo, está buscando. WhatsApp. Sim, e a busca pelo significativo é o quê? É entender que é um momento de ressignificar. Ressignificar nada mais é do que adaptar. Como eu ressignifico e como eu adapto? Tendo disciplina. Tá, o que é disciplina? Quem é atleta sabe muito bem o que é disciplina. Quem é atleta está sofrendo extremamente nesse momento porque não dá para correr na rua, porque não dá para ir na academia, né?
Mas o que que seria disciplina? Para ter disciplina, eu preciso ter motivação. E o que que é motivação? Gente, disciplina é o quê? Rotina. Motivação, o que que é motivação? É não deixar de tentar. Então, na verdade, se eu começar a falar um monte de coisa bonita, linda, maravilhosa aqui, coisa que vai, igual lá atrás eu falei, se eu tô com fome, Apagar. próximo dia Ué, da comida, né? Quem está buscando afago no coração, carinho, olha, gente, isso vai passar. Vamos pegar, vamos rezar, vamos fazer uma corrente, vamos começar a pensar positivo. Quem estiver buscando esse tipo de afago vai querer estar próximo de live assim, de situação assim. Entretanto, a sua mente vai te demandar muitos tipos de comportamento. Hoje a live que afaga o seu coração te acalma, mas amanhã, se você não tiver o domínio da mente, você vai procurar outra coisa, e outra, e outra, e outra, e outra. E se você não encontra, você vai o quê? Atrás das compulsões, né, dos exageros ou da letargia, querer ficar deitado, querer não fazer nada. E aí entra num círculo vicioso, né? E começa a dar 360, sai e volta para o mesmo lugar e passa a não ter o rendimento esperado. no meu Instagram eu venho falando já há algum tempo aqui, desde que começou tudo isso, sobre essa questão da rotina, que foi uma das coisas, assim, uma das primeiras atitudes que eu tive foi realmente buscar informação. Então, eu conversei com uma amiga que mora em Portugal, conversei com uma que está no furacão da Itália, entendi o que era, liguei para minha família, informei as pessoas que eu amo, né? Olha, é real, é isso que está acontecendo, então vamos nos cuidar. Não é tão sim, não dá para minimizar o que o mundo está vivendo, né? Então vamos nos cuidar. E aí a minha segunda preocupação, eu tenho 3 filhos, para quem está aqui e não me conhece, né? Cada um numa idade diferente, foi realmente criar uma rotina na minha casa. Eu entendi que a minha casa precisava de uma rotina. Eu ainda tenho uma situação diferente, porque meu marido é militar, né? Então, com relação ao trabalho dele, não diminuiu, ao contrário, tem aumentado a cada dia. Então, eu precisava criar uma rotina saudável para os meninos, porque ao mesmo tempo eu preciso mostrar para eles a seriedade, eles têm que ficar em casa, e ao mesmo tempo eles veem um pai entrando e saindo, né, Uhum. em cumprir o dever dele. Então, eu me preocupei muito com essa questão da rotina, de criar uma rotina que está funcionando. Eu queria que você falasse para as pessoas, principalmente, sobre essa questão da rotina. Tá, eu vou falar um pouco antes, eu só queria falar o seguinte, dentro do que a gente falou de buscar o que é significativo e não o que é conveniente, nos momentos que vocês, né, se pegarem ansiosos, tem duas perguntas que elas vão te ajudar a virar a chave, elas são bem simples, são bem fáceis. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer, e você pode se fazer ela já aí, né, mentalmente, é o que que você precisa para viver bem nesse momento? O que que você precisa para viver bem nesse momento, Neste momento. tá? Então, assim, tenta colocar aí 3 coisas de o que é essencial, o que que você precisa para viver bem nesse momento, tá? Logo em seguida, faça-se a seguinte pergunta: o que que você precisa para viver bem na vida? O que que você precisa para viver bem na vida? O que você precisa para viver bem nesse momento? Está dentro de desejo e expectativa ou está dentro de necessidade? Se tiver dentro de desejo e expectativa, passa para a segunda pergunta: o que que eu preciso para viver bem na vida? Na vida é muito mais amplo. Você vai ver que vai estar bem longe de expectativa e desejo. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer para poder conseguir sair dessa questão complicadíssima. O que que eu preciso para me sentir bem nesse momento? Tá ligado a Uhum. expectativa e desejo? Então, eu não preciso disso para viver bem nesse momento, né? O que que eu preciso para estar bem na vida, né? A vida da gente é muito maior do que esse momento. Se você pensa Muito. a idade da pessoa mais nova, né? Por exemplo, uma criança aí de 1 ano de idade, a vida dela é muito maior do que tudo isso que a gente vai viver, né? O tempo de vida dela é muito maior. Então, a vida é muito maior. Dure o tempo que durar. E aí, para ajudar vocês, aí continuando no mapa da mente, né? São 4 pontos que eu falei até na live com a doutora Melina no domingo, e o que eu queria repetir aqui. É, na verdade,
todo tipo de pensamento, todo tipo de atitude, de situação que a gente presencia, a mente ela passa por 4 etapas, tá? O acontecimento, tá? Aconteceu alguma coisa. Então, o cérebro, aconteceu alguma coisa. Aí, meu cérebro percebeu. Segunda coisa, Uhum. é o pensamento. A terceira é a emoção. E a quarta é o comportamento que eu vou ter. Ok? Então, no momento que aconteceu a situação, confinamento, veio o quê? Um pensamento. Perdi minha liberdade, minha vida acabou, que horas que isso Você vai dá acabar? conta disso? Sim, faça-se a Como pergunta. que vai ser o Esse pensamento futuro? Sim, esse pensamento é um pensamento elaborado, é um pensamento legítimo, faz sentido, acabou tudo mesmo, eu não consigo, eu não suporto a minha casa, é tão insuportável assim a minha casa, A né? Ou convivência é é tão difícil insuportável assim? 24 horas por minha conta, né? E aí, pensa, então assim, não faz sentido esse pensamento, então assim, não dá sequência. Se ainda assim o pensamento é um pensamento, nossa, faz sentido, né? Não é expectativa, não é desejo, passa para a terceira situação, que é a emoção. Qual é a emoção que eu tenho com esse tipo de pensamento e essa situação que aconteceu? É ansiedade? É uma emoção legítima? É um pensamento elaborado, a minha ansiedade? É uma ansiedade elaborada? Assim, é uma ameaça verdadeira, é uma ameaça fantasma, é uma dificuldade de lidar comigo mesmo, é querer ter o controle da situação, é querer que passe logo. O que que é? Né? Porque se for uma emoção que é um pensamento mal elaborado, opa, volta, né? Respira, Corta. volta para o mapa da mente, lembra que o seu cérebro, ele quer o tempo inteiro estar em atividade, por quê? Porque ele quer resolver problema, né? Ele não quer estar presente no agora. Se ele estiver presente no agora, uai, a situação está dominada, ele não vai ter nenhum problema para resolver, né? E É. aí o comportamento, depois da emoção vem o comportamento. Eu preciso ter um pensamento adequado, né? A situação não tem como ser adequada, mas pensamento e emoção eu preciso aprender a dominar. Tá Como no eu meu controle. no pensamento e emoção, entendendo que o cérebro é dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo. Hemisfério direito, emoção, sentimento, né? Chorar com a propaganda, chorar porque viu na televisão alguma coisa, lembrar do passado e chorar. Emoção, hemisfério direito. Lado racional, hemisfério esquerdo. Quando a gente usa os 2 hemisférios, existe algo, né, que liga os hemisférios, que é o corpo caloso, então ele entra em atividade e aí a gente funciona da melhor maneira possível, né, sabendo equilibrar a emoção e reação. Acontece que em momento de caos, em momento onde as emoções não são adequadas, a gente não está conseguindo lidar corretamente com as emoções, o que a gente tem que fazer? Usar apenas o racional. Não inventa. Ah, mas eu estou sentindo. Gente, mas a vida, a realidade não está nem aí para o que você está sentindo. E tá muito dinâmico, né, Rô? Não dá nem para você pensar, não dá nem para você muitas vezes nominar esses sentimentos, porque a gente está realmente vivendo um dia de cada vez e tudo está mudando muito rápido. Mas Você, se não, né? se não der nome ao sentimento, à emoção, é porque o pensamento foi errado lá atrás. Então volta, tá? Uhum, Então, na verdade, fatos e dados não ligam para o sentimento da gente, né? é verdade. Fatos e dados, eles estão aí. Ou você aceita, né? E entende que esse é o momento, ou se você, como eu falei lá atrás, é um problema, você pode resolver, então resolve. Você não pode resolver, então não é um problema, aceita, né? Então é isso. Então são esses 4 pontos. E aí, só para a gente poder fechar, né, para ajudar com algumas coisas assim que eu acho super importantes para as pessoas. Primeira coisa, utilizar um diário, tá? Perfeito. São gestos concretos que vão ajudar no melhor funcionamento do cerebral. Utilizar um diário. Rogério, por que utilizar um diário? Eu vou escrever só coisa ruim, porque quando você usa um diário, você está usando os 2 hemisférios do seu cérebro, racional e emocional. E aí, o que que acontece? O cérebro vai estar em equilíbrio, em pleno funcionamento. Só que você não vai só escrever no diário. Ah, eu não gosto de escrever. Gente, escreve 5 linhas, escreve como que você está se sentindo, escreve só o sentimento do dia, tá? Mas assim, usa isso, aproveita, põe o seu cérebro em atividade, coisa que realmente vai te levar para frente, que realmente vai te fazer dominar esse período que a gente não sabe quanto tempo que vai durar.
Rapidinho, olha que coisa interessante. Hoje nós estamos no 14º dia que eu trouxe uma proposta aqui para o meu Instagram das pessoas caminharem comigo durante 100 dias. Eu tenho 100 perguntas e todos os dias eu convidei as pessoas para fazerem o Diário da Verdade. Nós estamos no 14º dia. E todos os dias eu trago uma pergunta e ela tem que escrever nesse diário sobre aquela pergunta. E sempre uma pergunta muito interessante. Então hoje, por exemplo, foi como que você consegue lidar quando algo não sai da forma como você gostaria? Foi a pergunta de hoje. Para as pessoas ajudarem. Então, nós estamos no 14º dia, vamos caminhar aí esses 3 meses. Comecei no início de fevereiro, nós não tínhamos a menor noção que estaríamos vivendo isso agora, mas responder essas perguntas todos os dias tem me ajudado, assim, demais a começar meu dia. E é bem isso, dentro do que você está falando. Sim, eu acho importante a gente ter um momento com a gente aí, pegando o gancho disso que você está falando, qual a emoção? Gente, para de rastrear a emoção do coleguinha. Pelo amor de Deus, quantos posts, quantas coisas de descreva aqui qual é o seu sentimento. Para de rastrear, porque senão vai incorrer naquilo que eu falei para vocês, da gente ser influenciado pelo que o outro está sentindo, pelo que o outro está passando. Não, não vai ser igual. Pode ser que amanhã descubra a cura e aí acaba tudo isso. De uma vez. Né? Pode ser que aqui a quarentena dure mais e aí dure menos e pronto. Para que você foi rastrear coisa que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser usar só o seu hemisfério direito? Para de colocar as emoções à frente, coloca o lado racional. É ele que te faz colocar a vida em ordem, ter as emoções mais à mão e ser menos dominado por elas, né? Não é o outro que domina a gente, são as nossas emoções que nos dominam. O outro não consegue dominar se a gente tiver pensamento e emoção adequado. Então, assim, o diário é uma boa opção. Estabelecer a rotina. O que é a rotina? A gente é ter horário para fazer as coisas, ter hora para começar, para terminar. Não deu conta de entrar na rotina, porque já está totalmente fora da rotina, comece a entrar na rotina, por exemplo, no período da manhã. Né, nos primeiros dias, põe a rotina só na parte da manhã, fragmenta, não tenta abraçar o mundo com a mão, né? Então, assim, começa a pôr rotina só de manhã, só até o horário de almoço, ou então do horário de almoço até às 6 da tarde, e por aí vai. Dentro da rotina, coloca lá notícia, televisão, até às 5 da tarde. Rogério, mas o Jornal Nacional é 8h30, 9 horas. Tudo bem, se você consegue parar a sua produção de cortisol e não tem problema de insônia, vê o jornal, né? O que é muito desafiador nesse tempo. E outra coisa, 1 hora por dia, no máximo, de informação. Você pode assistir 1 hora direto ou você pode fragmentar essa 1 hora. Mas por que 1 hora e não 2? Qual ser humano consegue ouvir notícia ruim mais de 1 hora, gente? Qual ser humano consegue ouvir notícia boa mais de 1 hora? A gente começa a achar que tem alguma coisa errada. Então, é 1 hora, é 1 hora. Não vai aumentar a sua produção de cortisol depois das 5, senão não vai produzir melatonina e você vai dormir mal, tá? Então, rotina é rotina, é estabelecer horário, é estabelecer quantidade, tá? Nesse sentido, parem de colocar metas ousadas de alta performance. Não é hora disso. Assistir filme, fazer faxina, limpar tudo que eu nunca limpei. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Não deu conta, não tem problema, acabou a quarentena, não terminou. Aquelas perguntas que eu fiz, o que você precisa para viver bem nesse momento? O que você precisa para viver bem na vida? Né? Saiba usar hemisfério direito, seja racional. Né? E aí, assim, se pergunta mesmo, o que pode me acontecer de pior se eu ficar trancado dentro de casa, se eu não aguentar a minha casa, o que pode me acontecer de pior? Pode acontecer que você vai ficar vivo depois disso tudo. Isso é o pior que pode te acontecer, né? Agora, assim, se sair, se burlar normas, se deixar a mente dominar, aí vai ter uma infinidade de coisas que podem sim, né? Vai criar problemas reais. Ser desencadeado assim por diante. Mas o pior que pode acontecer, se você começar a pensar assim, ó, tem gente no hospital que quer vir para casa e eu que estou em casa quero sair para a rua. O pior que pode acontecer se ficar na sua casa é você ficar vivo. E o que a gente mais faz nessa vida é tentar o tempo inteiro preservar a vida, custe o que custar, salvar a própria pele o tempo todo. Então, outra dica, né? Leveza,
não no sentido assim de zen, né? Ficar leve. Ai, ouça uma música, né? Escuta o que que essa música tem para dizer. Contempla a flor. Não, gente, leveza no sentido de tomar decisão em curto prazo, tá? De não querer abraçar 30 dias de quarentena, mas lá na China eles ficaram 3 meses. Imagina eu ficar 3 meses na minha casa. Meu Deus, o pior que pode acontecer é que você vai ficar vivo, né? Você vai ficar E vivo. parar de querer vigiar o coleguinha. Isso tem polícia, isso tem governo que vai viajar. Cuida da sua emoção. Seja racional. Racional o tempo inteiro. Então, leveza nesse sentido. Uma outra coisa, cuidar das compulsões. Como é que eu. Gente, eu vou falar para vocês de Compulsão alimentar? compulsão alimentar. Ao longo da quarentena, isso passa. Vai perder a graça Vai comer. perder a graça essa quantidade de receita, né, Rô? É porque, Bolo, todo mundo em casa. por que vai perder a graça a comida? Porque vai virar uma rotina. Cérebro não gosta de rotina. Então, daqui a pouco a comida, né? Então, assim, vai começar você a entrar de um jeito que aí ele vai procurar outra coisa. Então, como que eu cuido de compulsão para comer pouco? Imitando quantidade, estabelecendo horário, entrando em rotina e assim por diante. Outra coisa, mais responsabilidade, menos desespero. Mais responsável, menos desespero. Desespero é o quê? Pensamento não elaborado, né? E a outra coisa que eu queria falar para vocês, que é uma coisa de um neurotransmissor super importante para a gente, que é a serotonina, o neurotransmissor responsável pelo bom humor, pela alegria. 95% dele é produzido no intestino, então vamos cuidar do nosso intestino. Para quê? Para ter produção de serotonina. Serotonina você não produz abraçando pessoas, mandando mensagem carinhosa, vendo filme romântico, ganhando dinheiro. Não. Serotonina é produzida 95% no intestino. Cuidem do intestino. Quem pode beber água, bebe água. Quem não pode beber muita água, não bebe muita água, né? Uhum. Quem tem problema intestinal, vai ler, vai estudar, ver o que, que pode ajudar, mas cuidem do intestino de vocês. Tem algumas pessoas aqui falando, Rô, que estão completamente sem apetite, que não Uhum, estão tendo vontade de comer. uhum. Ao contrário de outras que estão com compulsão, né? Na verdade, o que que acontece? Quando a gente passa por situação de estresse, luta ou foge, certo? Para eu fugir, meu intestino pode funcionar, eu posso sentir fome? Não. Então eu Não. travo, por quê? Porque o movimento que eu estou fazendo é de luta ou fuga, tá? E esse é o movimento que eu estou fazendo. Então, assim, nada desce, intestino funciona, nada passa na garganta e assim por Como as diante. pessoas falam, né? Parece que tem um bolo na minha garganta, não desce nem água. Sim, mas aí a gente vai voltar para o hemisfério esquerdo. Então, Né? não. Falar o seguinte, ó, eu tô comendo pouco, tudo bem, não precisa comer muito, não. Come o que vai te fazer sobreviver. Gente, a gente precisa mais de água do que de comida, se for olhar. Não, não preocupe em alimentar, preocupe em se nutrir. Comer coisas que são mais nutritivas do que coisas, Nutritivo. né? Agora, sim, se tiver vontade de comer um açúcar, gente, quem estava com a gente no momento de tristeza, certamente não era a folha de alface, né? O chocolate, Certeza. é o chocolate, é um pudim, é uma É, coisa assim. Mas assim, é a pipoca com leitinho. saiu fora, volta depois, usa o lado racional, né? Vê se é um capricho, se é um desejo, se é uma expectativa, se é uma emoção que está acontecendo, aí que você está descontando na comida, ou descontando e se castigando, às vezes ficando sem comer, travando, porque está achando que está, né, em guerra. E aí seria isso que eu queria passar. Última coisa, por que que o dia não passa quando a gente está em confinado? Né? Por que que o dia não passa? Vou falar isso, vocês vão saber disso pro resto da vida. Pô, Ah, rapidinho. Faltam 5 minutos. Se caso cair a live, tá? Eu vou voltar. Eu vou salvar, vai demorar um tempinho, eu vou vamos, salvar e vou voltar, porque o Instagram só nos permite 1 hora, tá bom? Mas vamos, eu quero que a Rosana fala tudo para vocês e eu quero que vocês façam perguntas também, tá vamos, bom? Então, se cair, eu vou voltar. Vocês fiquem todo mundo aí esperando. tá, Pode falar, Rô, perdão. nada, Falar sobre o tempo. acredito em que apenas estamos dando um tempo para o mundo, penso o tempo todo, estou com os dois, psiquiatra e psicóloga, sinto que minha fé aumentou, ótimo, pois creio que Ótimo. vai passar esse momento de quarentena.
Excelente. A fé é uma forma de manter a mente concentrada no presente. Deixa eu ver, gente, quem quiser mandar depois mais pergunta, manda. A mídia quer disciplina através da opressão? Sim. Não dá motivação? Não. Não dá motivação porque ela não te ensina a continuar tentando. Tô ligada no humor do Perfeito, é isso mesmo, filho. não te ensina. Isso, sabendo que não tem prazo certo. Não, não tem. Não é simples, o que não, né, não significa dizer que é impossível, mas não vou desistir, isso mesmo. Sempre me falaram que sou muito racional. Tá. Aham. Ariadna falando aqui, sempre muito racional. Então, ó, Ariadna, depois você, a hora que voltar, você ensina como, tá? No momento É, de distância, isso, eu sou emocional. Todo mundo é os dois, viu, gente? A gente não é só muito racional e muito emocional. eu também acreditava que eu era extremamente emocional. Eu acreditava, eu tinha essa crença sobre mim que eu era muito emocional. Mas Aham. com o passar do tempo, na realidade, eu descobri que nós temos os dois e é o equilíbrio disso que faz toda a diferença, que traz realmente, propicia muita maturidade, né, Rô, para a vida da gente. É Sim. esse equilíbrio. Na verdade, não tem ninguém que assim é muito emocional ou muito racional, não, gente. Senão você ia nascer com um hemisfério só, tá? Pessoas que são racionais, que falam que são muito racionais, elas fazem um uso do filtra mais o pensamento para depois a emoção chegar. Mas quem é muito emocional é só o Roberto Carlos na música dele Emoções. Nos dois hemisférios. Não Só tem, ele que pode, né, Rô? não tem disso, São não. muitas emoções. Isso. Bom, quem quiser pergunta, depois que a gente voltar, a minha tia está pedindo para mandar um beijo para ela, Manda beijo, Rô, pro povo. de gente da minha família aqui. Pessoal, eu não sei se vocês estão gostando, se era isso que vocês estavam esperando, né? É isso. Eu amei, gente. Falou que tá magoado. Por que, Sandra Helena? Meu marido tá na live, gente. Acho que é a primeira vez que ele assiste uma live minha. Você é muito importante, Rô. Tô me sentindo muito honrada também. Ah, Que bom, Viviane, que você amou. Podem mandar perguntas. o Sandro, Ah, sim. Ele é muito. Ele fala que ele é muito racional. sim, mas ele tem até ser muito razão. Mas porque aquilo lá que eu expliquei lá atrás, né? Filtra o pensamento para ir ter emoção proporcional. Mas assim, gente, então, peraí. Não tem como, a gente tem canal lacrimal, a gente chora, a gente sente, né? Então, na verdade, nos momentos de decisão, é que o pensamento é mais elaborado dessas pessoas. Adorei tudo, importante o que você passou. Helena tá aí, né? Tá, não sei. Tá na live, tá na live. Gente, eu vou descer a live agora e vou voltar de novo, tá? Porque é muito importante essa parte que a Rosângela tem que falar sobre a questão do tempo. Porque para umas pessoas o tempo vai passar rápido, Pra por você, que que para outras não sim, vai passar? Então eu vou descer, essa live vai para o meu YouTube, que também chama Fala Fina, tá? Essa live vai ficar salva, vai para o meu YouTube também. E vocês vão poder assistir lá, mas eu vou voltar agora porque eu quero que a Rô fale de novo sobre isso. Então, só um minutinho, aguarda todo mundo aí. vou explicar por que que o dia de vocês está demorando a passar e para isso não acontecer mais, tá? Isso, vamos lá.